Será que vale a pena abrir uma loja de material de construção ou investir esse dinheiro no mercado financeiro? Essa é uma dúvida e uma pergunta que eu vou tratar hoje nesse vídeo, porque mais cedo eu fui fazer uma compra de pregos lá para minha obra da construção da minha casa e conversando com o rapaz da loja de material de construção, vai daqui, vai dali, e a gente começou a bater um papo sobre custos, sobre funcionários, sobre aluguel, sobre estoque, e aí saiu a notinha lá. E tá aqui a notinha, inclusive, tá aqui a notinha. E a gente estava falando sobre os impostos que já desconta direto lá da nota, né, quando você faz a compra, quanto que o governo leva. Nessa compra aqui, eu comprei R$ 50. Desses R$ 50, R$ 7 foi direto para o sócio majoritário do negócio, que é o governo. E esses R$ 7, o dono da loja, ele nem viu esse dinheiro, e aí ele disse o seguinte, cara, tu sabe que eu tiro de lucro dessa venda aqui menos de R$ 6. Desse dinheiro aqui prego, eu não tenho uma margem muito boa, tem uma margem pequena de 12, 13%. Aí ele falou o seguinte, cara, se eu pegasse esse dinheiro todo que eu tenho aqui nessa loja e investisse esse dinheiro com a Selic a 14%, eu teria ganho, estaria ganhando mais dinheiro. Ele tem 5 funcionários na loja, ele tem um prédio que ele paga R$ 6.500 de aluguel e fora todos os encargos trabalhistas e o risco que ele tem do negócio. Aí eu resolvi fazer uma comparação, colocar isso em números para a gente entender se realmente investir no mercado é mais interessante e comparando com ter um negócio para a gente ver o que pode valer mais a pena. Então, vamos dar uma olhadinha aqui na minha tela. A gente vai fazer a comparação não com a Selic, tá? Que é a taxa básica de juros no Brasil, mas a gente vai fazer a comparação com o S&P 500. E aqui eu preciso ser muito claro com você. Primeiro que o S&P 500 é as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então nós temos lá Google, Apple, Amazon. Você tem todas as 500 maiores empresas do mercado americano, que é o mercado que mais cresce no mundo, e é um mercado que a cada 10, ou melhor, a cada 30 anos, os últimos 30 anos, ele tem uma valorização média de 10% ao ano. É importante que você saiba isso desde o início desse vídeo, para a gente conseguir ponderar as coisas aqui de forma a ficar muito claro para você. Então a primeira coisa que esse cara me falou, ele disse o seguinte, cara, se hoje eu vendesse tudo aqui e investisse esse dinheiro, eu não precisaria mais me preocupar com nada, porque eu tenho meses que não ganho R$ 1. Eu pago tudo, pago mais de imposto do que eu recebo. E tem meses que eu preciso, inclusive, se eu não vendo o que eu preciso vender para pagar os custos, pagar o meu aluguel, pagar os meus funcionários, pagar aqui a minha água, a minha energia, eu simplesmente não consigo fechar a conta no fim do mês. Aí eu perguntei para ele quanto que ele fazia em média de faturamento. Ele disse, cara, num mês bom eu faturo de 200 a 220 mil reais. E aí ele me disse uma coisa que me chamou muito a atenção. Ele disse o seguinte, cara, se eu não fizer um faturamento mínimo de 100 mil reais por mês, eu fico no vermelho. Olha que bizarro. Então, eu resolvi trazer isso aqui de uma forma mais sistemática para a gente avaliar aqui o que vale mais a pena. Primeira coisa, uma loja, seja ela de material de construção, seja ela de qualquer natureza, ela depende de você. Ela depende da gestão, uma gestão ativa, ela depende do local, ela depende do ponto. A gente não está falando aqui de vendas pela internet, a gente está falando aqui de vendas de um ponto físico. Vendas pela internet é um outro universo, você tem outros custos de marketing, você tem outros custos aqui para conseguir fazer a tua loja vender. A gente está falando aqui de uma loja tradicional, foi essa loja aí onde eu fui comprar os pregos hoje mais cedo. O que acontece? Você tem um retorno potencial maior aqui, certo? Só que você tem um risco de assumir não vender, como foi o caso do que esse dono de loja me falou. Você tem várias coisas aqui, por exemplo, a distribuição de resultados pode dar muito certo, certo? Então, pode dar muito certo ou pode falir. E boa parte do lucro é remuneração do seu próprio trabalho. Esse é um ponto aqui importante, porque você investir no negócio, primeiro,
A menos que você já invista num negócio que seja uma franquia, que você já vai contratar gerente, etc, 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 um negócio já estabelecido, você normalmente vai trabalhar nesse negócio. E aí o que acontece? Quando você olha para o mercado americano, você não tem controle nenhum, certo? Você não tem controle nenhum, certo? Você está investindo nas 500 maiores empresas, falando aqui do investimento no S&P 500, claro que você pode selecionar uma carteira, você pode comprar e vender ações, você tem várias formas de fazer o seu dinheiro se movimentar no mercado. Mas pensando aqui exclusivamente no mercado americano, você está diversificado, então você tem um retorno de longo prazo mais previsível, considerando que o S&P 500 tem uma valorização média de 10% ao ano nos últimos 30 anos. Então, você pode esperar uma valorização média do mercado americano na casa dos 10%. Vai ter anos que você vai ter uma valorização maior, vai ter anos que vai ter uma valorização menor e vai ter anos, eventualmente, que ele vai ficar meio de lado, vai ficar levemente negativo e faz parte e é completamente normal. Só que tem um detalhe, o teu dinheiro está em dólar, né? Enquanto o Brasil, você tem o seu dinheiro num negócio físico, tomando risco, etc, 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 o seu dinheiro está alocado em real. Então, esses são pontos importantes aqui, certo? E para mim, o ponto mais importante aqui, que reflete justamente o que aquele dono de loja me falou hoje, foi isso aqui, ó. O retorno do capital puro, nenhum esforço de trabalho envolvido. E aqui é um ponto importante. Quando eu estava lá na loja, ele olhou para mim e disse, cara, eu tô exausto. Tem meses que eu trabalho das 7h30 da manhã, quando eu abro a loja, até as 6h30 da tarde. Eu ainda saio, faço entrega, descarrega, carrega, carrega, descarrega, paga os funcionários, porque ele tem que pagar os funcionários, senão os funcionários dele vão embora, e chega no fim do mês, ele não tem dinheiro para ele, ou seja, ele pagou tudo, pagou os impostos, pagou o aluguel, pagou os funcionários, não sobrou dinheiro para ele. Então ele trabalhou, se desgastou e o dinheiro vem eventualmente da fonte de receita da esposa dele, que ela trabalha como funcionária numa outra empresa. Olha que maluco isso. Esse é um ponto importante, porque quando a gente olha, por exemplo, no nosso caso aqui, um valor grande, por exemplo, a loja dele, ele investiu ao longo dos anos, ele tem hoje mais de R$1 milhão investidos no ponto. Ele tem um ponto, o ponto é alugado, então ele investiu um bom dinheiro para estruturar a vitrine, estruturar a parte de prateleiras, toda a parte operacional, sistemas e tudo mais, e esse dinheiro está ali empatado, certo? Então é um ponto importante para a gente tomar atenção aqui, porque quando você vai para o mercado financeiro, você não tem nenhum esforço em relação a trabalho envolvido pelo seu capital, certo? O que acontece? Quanto custa abrir uma loja? Aqui é um ponto bem importante, tá? Quando a gente olha para uma loja aqui, ó, deixa eu já ajustar um pouquinho essa tela para cá, aqui, ó, porque quando a gente olha para uma loja de R$1 milhão, de 500 a R$1 milhão, é uma loja de porte médio, que é a loja que eu vou usar de exemplo aqui, certo? Que é a loja que eu estive hoje. Então, essa loja de R$1 milhão, de 500 a R$1 milhão aqui, é uma loja que eu vou usar como base. Lojas menores, né, uma loja de 5 a 20 mil reais aqui, possivelmente isso aqui praticamente não vai te dar nenhum retorno, tá? Em função da carga tributária, em função de você ter funcionários, isso aqui praticamente é você queimar dinheiro. Aqui também não é nada muito expressivo, ou seja, uma loja de 125 mil reais praticamente não te gera nenhum retorno substancial a ponto de você investir neste tipo de tamanho de negócio. Agora, quando a gente olha para o nosso exemplo aqui de 500 a 1 milhão, a gente vai começar a entender os números aqui, tá certo? Olha só, o que acontece? Agora a gente começa a entrar num detalhe que é justamente o custo da mercadoria vendida. Isso aqui impacta diretamente na receita, isso aqui impacta diretamente no lucro, que é justamente o CMV, o custo da mercadoria. Ou seja, se você compra uma mercadoria a R$100 e você vende ela por R$150, você tem R$50 de lucro. A média, tá? A média é que nós temos produtos como o cimento, areia, tijolo, elas têm uma margem bruta, aquela margem que o lojista coloca em cima de 15 a 25% no máximo. No máximo. E aí tem um detalhe: grande parte do faturamento da loja vem de produtos que a margem é baixa. E aí entra justamente um ponto importante. Não adianta nada você vender 200, 300, R$1.000 no mês se
você vende produtos que a tua margem é muito baixa. Então, a gente precisa entender isso aqui para a gente conseguir encaixar bem os números, tá? E outra questão aqui a gente está trazendo uma ideia, tá, de CMV aqui no caso de 65%, ou seja, 35% que é uma margem bruta na média, certo? A gente está falando aqui na média. Claro que vai alguém me dizer o seguinte, não, mas eu tenho uma loja aqui que eu tenho uma margem maior. Vai ter gente que vai dizer, não, eu tenho uma loja com uma margem menor. A gente está utilizando aqui dados do Sebrae do Brasil todo, então cada região aqui vai ter dados diferentes. A ideia é que a gente tem aqui uma média, tá certo? Então vamos olhar aqui, ó, para a tabela. Vou colocar tabela aqui aberto os valores, tá? Exatamente montando o cenário que esse lojista me falou. Ele disse o seguinte, cara, se eu não vender para 100 pau, 120 pau, eu não pago a conta. Eu falei, aí eu comecei a refletir sobre isso. Cara, será mesmo? Não é possível, cara. Só que realmente, quando você olha e você começa a perceber que você tem um custo gigantesco em cima e você vai olhar um cenário pessimista, 5 funcionários com aluguel, se a gente pegar uma receita de 120 mil reais, certo? Um faturamento bruto, vendeu para 120 pau, beleza? Vamos pegar aqui, ó, uma calculadora, 120 mil reais, 120 dividido, segunda a sexta, 5, 6 dias, vamos dizer que ele trabalha no sábado, dividido, 120, 1, 2, 120 mil, 120, 2, 3, dividido por, oh meu Deus, 120, 1, 2, 3, dividido por, quantos dias dá isso na semana? 5, 20, 24 dias, certo? 24 dias, 5 mil reais de venda por dia. Será que ele consegue vender para 5 mil reais de venda por dia? Produtos ali, areia, tijolo, material. Vamos ver, depende. Segundo o que ele me falou, tem dias, tem meses que ele não paga a conta. Então, muito possivelmente, ele não consegue fazer esse volume de venda por dia na média, em meses ruins. Então, se a gente pegar aqui 120 mil reais, onde nós teríamos um custo por mercadoria de 84 mil, ou seja, uma margem bruta de 30 mil, a gente está falando de 36 mil reais aqui de lucro bruto. E aqui é onde começa o negócio, né? Por quê? Você tem aqui um aluguel de 10 mil reais. O ponto que ele paga de aluguel é 10 pau. 10 pau de aluguel. Ele tem aproximadamente 17 mil reais aqui de funcionários. Água, luz, contador aqui, ó, 4.500 reais. Marketing, manutenção, a gente está colocando aqui um custo que é, isso aqui é variável, tá? Mas para a gente fazer a nossa conta aqui, ó, a gente vai colocar isso aqui, ó. Combustível de entrega, 2 mil reais. Aqui a gente está colocando não só o combustível, a gente está colocando manutenção do carro, a gente está colocando aqui aluguel de garagem, porque no prédio lá aqui ele tem um espaço no fundo, mas ele acaba utilizando um aluguel de garagem do vizinho ali, do prédio que ele está, justamente porque ele tem 2 caminhõezinhos pequenos para fazer entrega, tá? Então, vamos colocar aqui tudo isso dentro desses custos aqui, ó, de 2 mil reais aqui, ó. Aqui, ó, uma perda, fiado, 3%, tá? Perda de inadimplência, e acontece. Ah, Douglas, mas não vende só no cartão? Deveria, mas o que que acontece? Se a gente pegar, por exemplo, aquele construtor que vai lá e diz o seguinte, eu pago quando o meu cliente me pagar, e aí fica naquele rolo, naquele negócio, perde e acaba perdendo. Cidades pequenas, normalmente, as pessoas elas acabam usando muita confiança, e aí, meu amigo, começa a ter perda. Resultado, antes dos impostos, já está negativo, né? Se você pegar, somar tudo isso aqui, deste valor aqui, ó, você já está negativo. E aí, considerando ainda os impostos, que o Simples você vai pagar aproximadamente 8% sobre a receita, mesmo no prejuízo. Esse é o nosso Brasilzão, né? Esse é o nosso Brasilzão. Você abrir um negócio, você vai pagar imposto mesmo quando você teve prejuízo no seu negócio. É assustador, né? Então, no cenário pessimista, o que o dono da loja me falou realmente é isso aqui, ó. Um mês, menos 10 mil reais. É assustador e realmente é isso. Então, ele precisa ter um faturamento acima de 120 mil reais para ele conseguir pagar a conta, para ele conseguir passar um mês a não perder dinheiro. Olha que bizarro. Então vamos lá. Agora é o seguinte.
Agora, se a gente pegar um faturamento mediano de R$ 200 mil, certo? Este lucro bruto seria, considerando um CMV aqui de R$ 65 mil, porque o que a gente está fazendo aqui? Conforme ele vai faturando mais, ele vai conseguindo colocar outros produtos ali que ele tem uma margenzinha um pouco maior. Então a gente está considerando uma margem bruta de 35%, certo? Nisso, a gente está falando aqui de R$ 70 mil aqui de lucro bruto. E aqui, vamos colocar de novo os mesmos custos fixos que a gente tem aqui em cima, vamos somar eles aqui, ó. A gente está falando aqui de R$ 37 mil. E a gente tem aqui, lindamente, o resultado, R$ 32 mil e os impostos são 8% em cima do faturamento. Nós temos aqui um resultado líquido mensal de R$ 16 mil. Lembrando que esses R$ 16 mil, a gente está falando que você, para fazer R$ 16 mil, vamos abrir a calculadora de novo, tá? R$ 16 mil é em cima de quanto? Em cima de 1 milhão de reais, né? Que foi o valor que ele colocou no negócio dele, que ele tem lá colocado no negócio dele. Então, olha que maluco. Para ele fazer líquido no fim do mês 1,6%, que são 16, 1, 2, 3, dividido por 1 milhão, certo? Vezes 100, está falando de 1,6% de retorno ao mês, sendo que ele trabalhou, ele gerou receita, ele empregou 5 pessoas, ele pagou o aluguel, ele colocou todo o risco dele para que ele pudesse chegar no fim do mês e ter um lucro de 1,6% sobre o capital que ele tem investido no negócio dele. Maluco, né? Maluco. Será que vale a pena o risco? Não sei. Quando a gente olha para o mercado americano, você tem uma média de 0,7, 0,8% ao mês sem você trabalhar. Será que a comparação é justa? Lembrando que aqui, nessa comparação aqui, ele está trabalhando no negócio dele. Não, então ele está colocando o tempo dele no negócio dele. Ele não está em casa enquanto os funcionários dele estão lá trabalhando. Ele está empenhado em fazer isso no negócio dele. Agora aqui, o resultado otimista, né? Um faturamento aqui de R$ 300 mil por mês. Agora aqui a coisa começa a ficar um pouco mais interessante, né? Uma receita de 300 mil, um CMV melhor, né? Ou seja, você tem uma margem aqui bruta de 40%. Via de regra, o cara me falou o seguinte, olha, dificilmente eu consigo chegar a uma margem final de 40%, margem bruta, tá? A gente dificilmente passa de 30%. Vamos considerar aqui na nossa conta aqui 40%, tá? Então seria um lucro bruto aqui de R$ 120 mil, os custos mais inadimplência aqui R$ 40 mil, resultados antes dos impostos 79 mil, impostos R$ 24 mil e aqui R$ 55 mil e 700 no bolso do dono da loja, ou seja, praticamente 5,6% de retorno, sendo que ele estaria aqui, né, num melhor cenário otimista. E aqui tem um ponto bem importante, né? Você precisa já ter um ponto bem estabelecido, você precisa já ter uma loja bem formada, você precisa aqui já ter um ponto bem estruturado e aqui você já precisa ter uma equipe bem treinada. Lembrando que nós temos outro detalhe aqui, né, que acontece muito no varejo, que é o turnaround, né, ou seja, a rotatividade de funcionários, né? As pessoas elas vão rodando ali, elas vão entrando, vão saindo. Hoje mesmo, quando eu estava na loja, eu demorei praticamente 15 minutos para ser atendido, porque tinha uma pessoa em treinamento para fazer a venda. Então, ele demorou, ele estava ali, era o dono da loja que estava ali ajudando a pessoa, né, ensinando ela no caixa a colocar o produto ali para ela poder fazer a venda. Então, o que será que é melhor, né? O que será que é melhor? E aqui a gente tem um valor esperado, ponderado por probabilidade, tá? Isso aqui é bem interessante, né? Porque quando a gente olha para o cenário brasileiro, devido à alta carga tributária, nós temos uma média de falecimento de morte de praticamente 60% dos negócios no Brasil, eles morrem antes de 3 anos. É bizarro, né? Então,
Quando você olha e você começa a pensar, cara, será que vale a pena eu colocar o meu dinheiro num negócio que estatisticamente ele pode dar errado? Não sei, não sei. Então, quando a gente vê aqui as probabilidades, nós temos aqui ó, uma probabilidade de 35% de ter um retorno mediano, que é aquele retorno de 16 mil reais por ano, que seria aproximadamente aqui, ó, 193 mil reais aqui anuais, certo? Será que vale a pena? Olha, eu não sei. Vou deixar aqui nos comentários para você me dizer o que vale a pena. Se você tivesse R$ 1 milhão, você investiria no negócio ou você investiria esse dinheiro no mercado financeiro? O que você acha? Me fala aqui nos comentários qual que seria a sua abordagem. Quero saber de você.